joia, né? Na última aula começamos a falar sobre capacidade térmica. Falamos sobre capacidade térmica, fórmula e tudo mais, né? Eu vou passar aqui rapidinho e vou resolver alguns exercícios sobre capacidade térmica e dar sequência e falar sobre calor específico, né? Calor latente, beleza? Tá aqui a parte de capacidade térmica. Eu falei sobre capacidade térmica, tá? Vou dar aplicações sobre isso, tá? E lembrando aí, capacidade térmica, tá? Ela é a capacidade que um corpo apresenta, tá? É uma capacidade de armazenamento de energia. Só que todo mundo que armazena energia sofre uma variação de temperatura, tá? Então, isso aqui é calor que está sendo armazenado no corpo, tá? Isso aqui é temperatura que está variando. Não tem como eu armazenar uma certa quantidade, né, de calor, de energia em um corpo e não perceber absolutamente nada, né? Então, de alteração nesse corpo. Então, quando esse calor está lá dentro, ele vai alterar a energia, depois que ele está lá dentro, né? Ele altera a energia interna, né? Do interna do material, tá certo? Agora, o que significa alterar a energia interna, né? Implica em várias coisas. Por exemplo, o que eu tenho lá no material? Eu tenho no material grau, eu tenho as moléculas, né? Aí vamos pensar nessas moléculas, o que vai acontecer com elas quando eu fornecer energia para elas? Bem, Vibrar mais. vão vibrar mais, eles vão aumentar a energia cinética delas, vai ter uma variação de energia cinética, tá certo? Vai ter uma variação de energia é, potencial. Por quê? Porque se eu alterar o grau de agitação, eu vou alterar a distância dessas moléculas, tá certo? Distâncias, né? Eu vou alterar a distância média, né, entre essas moléculas. Por isso que a energia entre as moléculas, que é a energia potencial, vai alterar, tá certo? Aí vem vibração, a movimentação dela dentro, lá dentro, que eu chamo de translação, uma série de coisas vão alterar lá dentro do material que contém as moléculas. Por isso que eu tenho uma variação na temperatura. Tá. Então, essa capacidade, temperatura aqui, ó, essa capacidade ela está relacionada com uma coisa importantíssima, tá? Que é a quantidade do material. Como assim? Se eu estou falando de 1 litro de água, eu tenho uma capacidade térmica, eu tenho uma capacidade de armazenamento de energia, né? Basicamente é isso. Se eu tenho 2 litros de água, eu tenho uma capacidade maior. Então, a capacidade é literalmente capacidade, tá? Capacidade de armazenamento de energia, capacidade de armazenamento, capacidade de calor, né? De armazenar calor. Então, naturalmente, se eu tenho mais moléculas, né? Se eu aumentei o número de moléculas, eu tenho onde armazenar mais energia, porque eu armazeno energia na onde? Através nas moléculas. É aumentando a velocidade dessas moléculas, tá certo? Aumentando a vibração, alterando a distância entre essas moléculas. Então, é assim que eu consigo armazenar energia. Então, não é cada material tem a sua capacidade térmica, não, tá? Porque a própria quantidade vai alterar a capacidade térmica. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uns exemplos aqui, tá? Alguns exemplos de capacidade térmica, tá? Pedindo. Então, eu peguei um exercíciozinho aqui de aprendizagem, tá? Página 39. Eu sei que é um exercício que está solicitando quem tem maior calor específico. Não expliquei calor específico ainda. Eu vou inverter e vou cobrar, na verdade, capacidade térmica. Tá ok? Capacidade. Então, já estou calculando qual que é a capacidade térmica
de cada um desses elementos aí. Quantidade de calor por tempo. E calculei para 1, achei 10, calculei para o 2, achei 6, calculei para o 3, achei 15, né? Peguei a quantidade de calor aqui, né? O 3, por exemplo, dividi pela variação de temperatura, e agora eu vou fazer o último aqui, que é 180 calorias, né? Para uma variação total de 15 graus. Observa que eu não sei quais são os valores iniciais e finais de temperatura. Então, aqui vai dar um calor específico de quanto? Aqui vai dar um calor específico de... né? Aquecer 10 litros de água é bem mais complicado do que você aquecer apenas, né, 1 litro, por exemplo. Tá ok? Então tá aí o exercício 39, não resolvi, eu vou voltar nele depois para resolver a questão do calor específico, que eu não expliquei ainda, tá? Mas eu usei a tabela e as informações aqui para calcular o calor, a capacidade térmica de cada um, né? A capacidade térmica está relacionado com a quantidade de material que eu tenho, não é específico do material ou do tipo de moléculas. Então eu calculei as 4 capacidades térmicas, pegando a quantidade de calor de cada um, dividindo pela variação de temperatura que cada um sofreu, ok? E aí, o resultado que eu obtive foi esse aqui, né? 100 no primeiro por 10, o segundo 120 por 20, o terceiro 150 por 10 e o último 180 por 15. O de maior capacidade de armazenamento de energia é o carinha 3 aqui, beleza? Então, se o assunto fosse capacidade térmica, tá aqui, seria esse daqui. Tranquilos? Tá? Exercício 14, página 43, falando sobre capacidade térmica também, só que agora é uma análise gráfica. Ele me deu um gráfico de 2 corpos, A e B, da quantidade de calor em função da temperatura. Capacidade térmica é justamente isso. Quantidade de calor, né, que está sendo administrado por temperatura. Então ele fala o seguinte, que 2 corpos A e B são aquecidos mediante absorção de energia, né, na forma de calor, como é mostrado no gráfico a seguir. Beleza? No intervalo de temperatura mostrado, é correto afirmar, eu tenho 2 intervalos aqui, de 0 a 40 para o A e de 0 a 50 para o B. Tá? Então a gente vai ver na prática aqui como analisar a capacidade térmica graficamente, ok? E, obviamente, que ele vai perguntar qual é a capacidade térmica. Eu vou me limitar a isso, tá? Tá perguntando calor específico, depois eu volto no exercício, posso até resolver o calor específico, tá? Mas o que eu quero que você faça é o seguinte, vamos calcular a capacidade térmica de cada um. Do carinha A, olhando qual foi a quantidade que ele absorveu, né? E qual foi a consequência dessa quantidade que ele absorveu, ou seja, variação de temperatura. E vou fazer a mesma coisa para o carinha A, B, ok? Beleza. Então tá aí. Carinha A, ele absorveu 80 calorias, e a consequência dessas 80 calorias foi uma variação de temperatura de 0 a 40 graus Celsius, ok? Graus Celsius. Então sofreu uma variação de 40 graus Celsius. Ou seja, foram necessárias 2 calorias para que ele variasse 1 grau Celsius. É isso que a grandeza me diz. 80 foi o total, para variar 40, né, dividindo aqui, 2 calorias são suficientes para mudar 1 grau Celsius dessa substância. Beleza. Vamos para o carinha B. O carinha B sofreu uma variação maior, ele recebeu menos calor, olha só, menos calor, e sofreu uma variação maior, de calor. Olha só. Se ele recebesse 80, então, hein? Então ele recebeu só 50 e já variou mais do que o outro. Então ele tem uma capacidade de 1 caloria por grau Celsius. Se você fornecer 2 calorias para o de cima, ele varia 1 grau Celsius. É isso que o resultado quer falar, né? São 2 calorias e a consequência dessas 2 calorias é uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Não é uma temperatura de 1 grau Celsius, é uma variação de 1 grau Celsius.
E esse outro material B, esse outro corpo B aqui, já é diferente a informação. Uma caloria, é necessária uma caloria para uma variação de 1 grau Celsius. Beleza? Então, olha o que aconteceu. Se eu fornecer 2 calorias para esse carinha de cima, ele varia 1. Se eu fornecer as mesmas 2 calorias para o carinha de baixo, ele vai variar 2 graus, a regra de 3. Né? Ele vai variar 2 graus. Então é isso que a capacidade me diz. Aqui, provavelmente aqui, né? Depende, lógico que depende do material, mas se fosse o mesmo material, eu diria que aqui tem uma quantidade bem diferente da de cima, né? Aqui teria, possivelmente, se fosse o mesmo material, teria uma quantidade menor de moléculas, tá? Por quê? Porque elas alteraram muito a temperatura, elas pularam para 50, para uma quantidade menor. Então quer dizer que tinha poucas moléculas. Aqui provavelmente, se fosse o mesmo material, eu sei que não é, aqui já seria um número maior, tá, de moléculas, porque elas receberam mais calor e não sofreram uma variação tão grande assim, né? Inclusive foi a menor variação. Tá ok? Bem, a questão fala de mais coisas, né? Mas ela fala de capacidade térmica do corpo B ser igual a 2,5. Não achei 2,5 para ninguém. Vou pular a B. C fala que a capacidade térmica do corpo A é de 2. Capacidade térmica do corpo A é de 2 calorias por grau Celsius. Ótimo. Tá certo isso aí. Tá? E o B fala que o corpo B precisa de mais energia que A para obter a mesma variação de temperatura. Bem, vamos fornecer a mesma energia para um e outro? Então tá, vou dar 1 caloria para o carinha de baixo, ele vai variar 1 grau. O de cima, se eu fornecer 1 caloria para ele, ele vai variar só meio grau. Tá? Então, o corpo B precisa de mais energia? Não. Se ele receber 1 caloria, ele já varia 1 grau. Tá? Não é mais, não. Se ele fornecer 1 caloria, já varia 1 grau. O outro, se ele receber 1, varia meio. Então, quem precisa de mais energia para variar 1 grau é o de cima. É isso que significa esse resultado aqui. Ó, né? Quem precisa de mais energia é o carinha de cima, que provavelmente tem mais moléculas. Tá? Então, o que estaria errado aí na última é o mais aqui. Ó, tá? Precisa, na verdade, de menos. Certo? Então, foi possível resolver o exercício mesmo sem saber o que é calor específico. Tá? O objetivo era explorar o conceito aqui de capacidade térmica. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo, cara. Ótimo, entenderei que... Bem, calor específico. Eu vou começar dando um exemplo, tá? O que é calor específico? Antes de ler alguma coisa aqui, eu vou começar aqui falar o que é calor específico. Tá? Calor específico, vou pegar um exemplo do calor específico da água. Tá? A água no estado líquido, tá? Temperatura ambiente. Então vou pegar o calor específico. O calor específico é representado pela letra minúscula, tá? É o Czinho, calor específico da água. Eu vou pegar ela no estado líquido, que é 1 caloria. Qual que é a unidade, tá? Bem, vou colocar a unidade aqui, mas só que é o seguinte. A água, no estado líquido, ela apresenta um comportamento específico. Se você fornecer para a água 1 grama, 1 caloria, perdão, 1 caloria. Só que para qual quantidade de água? Para 1 grama. Tá, e daí, o que acontece? Ela vai variar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Olha o que o cara fez. O cara estava tentando investigar qual que é a quantidade de calor que eu deveria fornecer para uma certa massa de água, para consequência, né? Para que tivesse uma consequência, que é uma variação de temperatura. E ele percebeu que os materiais apresentam comportamentos específicos. A água, por exemplo, no estado líquido, tá? No estado líquido, ela apresenta esse comportamento de 1 caloria por grama para variar
1 grau Celsius. Está aí a unidade. De certa forma, eu acabei de te falar qual que é a fórmula, né? Mas antes eu vou focar na regra de 3 que eu posso fazer aqui, ó. Ué, se eu tenho 10 calorias, quanto que eu vou precisar? Faz uma regra de 3. Eu preciso de 1 caloria para 1 grama variar 10 graus. Se eu tenho 10 gramas, eu preciso de 10 calorias. Mas para quê? Para variar 1 grau. Ué, cara, se você quiser que varie 10 graus, eu vou precisar de quantas calorias? Então dá para fazer duas regras de 3 aqui. Dá para você comparar massa, caloria com massa, e dá para você comparar caloria com temperatura. Tá certo? Então dá para fazer por regra de 3. Resolver por regra de 3 é bacana? Bem, para o entendimento, sim. Tá? Na prática, nem sempre é a forma mais correta, mais fácil de resolver. Correta, lógico que é, né? Nem sempre é a parte mais fácil, a forma mais fácil de resolver. Bem, se tivéssemos vestibular, existe, né? Tem Unicamp. Mas se fosse uma coisa comum, como antigamente, questões abertas. Caso eu resolvi por fórmula e Augusto resolveu usando regra de 3. Chegamos no mesmo resultado. Quem ganha a vaga? Bem, só tem uma, Augusto. Que ele fez regra de 3 e demonstrou ter um entendimento melhor da unidade do que de fato está acontecendo. O cara que usou a fórmula não necessariamente. Então tinha um valor muito grande a forma como você resolvia antes, né? Então agora vamos pelo jeito mais fácil. Então isso aqui é o calor específico da água, tá? Vamos lá então. Digamos que eu tenha uma massa de 10 gramas. E eu quero que ela sofra uma variação de 10 graus Celsius. Aí a questão é: qual a quantidade de calor que eu devo fornecer? Regra de 3. Calma, tem 10 gramas? Então tá, 1 caloria, né? É para 1 grama, cara. Então se você tem 10 calorias, você vai precisar de qual quantidade de calor? A princípio, tá? A princípio você vai precisar de quanto? Bem, a princípio eu vou precisar então de 10 calorias. Mas não esqueça de uma coisa, eu fiz essa regra de 3, mas eu mexi aqui? Não. Então, eu preciso de 10 gramas para quê? Para variar apenas 1 grau. O cara quer que eu faça o quê? Varie 10. Então, eu faço a regra de 3 de novo. Tá? Bem, eu preciso de 10 calorias para variar 1 grau Celsius, que eu não mexi nele. Para variar 10, eu preciso de quanto, então? Aí eu chego à conclusão que a minha resposta final aqui é 100 calorias. É o que eu preciso. Ok? Então essa daqui é a quantidade necessária de calor. E eu tenho só um minutinho, vocês vão voltar no mesmo link, por favor. Tá? Essa é a quantidade de calor que eu preciso, tá? Para variar a temperatura de 10 gramas, 10 graus. Ok? Tá, usei duas regras de 3. A primeira eu não considerei variação de temperatura, eu esqueci ela aqui durante um tempinho e fiz só quanto precisava para as 10 gramas, certo? Na sequência, eu fiz a mesma coisa para caloria. A última fala foi justamente essa daqui. Fiz usando a regra de 3, ok? Fiz usando a regra de 3 aqui, fiz duas regras de 3, tá certo? Fiz duas regrinhas de 3 aqui. Lógico, vocês vão concordar comigo que a fórmula é mais fácil, mas o entendimento aqui é bem superior, tá? O entendimento aí deixa. Então, quando eu faço essa fórmulazinha, eu entendo o que eu fiz, né? Primeiro eu pensei, calma aí, a informação me diz que é uma caloria para 1 grama. Eu tenho 10 gramas, então eu preciso de 10 calorias. Aí tem outra questão, mas calma aí. Eu preciso de 10 calorias para variar a temperatura 1 grau só. Eu quero variar 10. Então preciso de mais 10, de 100. Ok? Eu tinha as 10 calorias de antes, não é resposta por quê? Muita atenção, né? Não é resposta porque esses 10 aqui primeiro conseguia variar só 1 grau. Né? Como eu quero uma variação de 10 graus, eu coloquei uma segunda regra de 3 aqui para ver
quanto que daria, tá? Vou pensar em fórmula. Se eu for pensar em fórmula, ele me falou o seguinte, e ele é obrigado a me falar sempre que o calor específico de qualquer material tem que me fornecer. É uma caloria, ele me forneceu da água. Uma caloria? O que é uma caloria? Uma caloria é a quantidade de calor. Então põe lá, delta Q, então. Dividido. G é gramas. Então, gramas é massa. Então é massa vezes o que? Graus Celsius. Graus Celsius é a temperatura. Opa, então põe temperatura lá. É temperatura, não é temperatura, é variação da temperatura. Tá certo? É variação da temperatura. Ok? Então a fórmula é essa daqui. Vamos melhorar um pouquinho a cara dessa fórmula aqui, ó. Melhorando um pouquinho a cara dessa fórmulazinha aqui, eu vou só multiplicar cruzado, porque na verdade ela está nesse formato aqui, né? Ela está me falando que o calor específico corresponde à quantidade de calor dividido pela massa que multiplica a temperatura. Vou só colocar isso aqui numa aparênciazinha mais usual. A quantidade de calor, eu multiplico cruzado aqui, né? É mc delta T. Né? O pessoal gosta de... O pessoal é muito criativo, gosta sempre de inventar frase, né? Ou palavra para salvar, né? Então eu gosto de chamar essa fórmulazinha de que macete. Que macete, né? Que é calor, massa, calor específico e temperatura. Essa aqui é a formulazinha e eu vou usá-la, tá? De calor. Tá ok? Então essa daí é a quantidade de calor. Bem, vamos usar então essa formulazinha para obter o mesmo resultado de baixo, tá? Quantidade de calor é a massa. Qual que é a massa? 10 gramas. Qual que é o calor específico que ele é obrigado a me falar? 1. Qual foi a variação de temperatura que sofreram? 10. Bem mais fácil, né? Usar a Ô, fórmula. Carlos, Oi. aí quando não tiver tipo, não tiver em gramas, aí a gente tem que transformar, Tem que né? transformar. Por que Ah, você sim. tem que transformar? Porque sempre eles vão fornecer o calor específico, é sempre em gramas. Essa é sempre em gramas. Geralmente o que pode acontecer aqui é usar outra forma de calor. Em vez de 1 caloria por grama grau Celsius, eles usam joules, que é uma forma de energia também, que vocês viram lá no primeiro ano. Joules por quilograma, alguma coisa assim, é mais incomum, né? Mas geralmente é 4,18 joules, por exemplo, por grama grau Celsius. Esse seria o calor específico da água em outra unidade, né? Mas a gente vai discutir isso depois. Sempre conversaremos em gramas e graus Celsius. Sempre. Então, usando a fórmula é Beleza. bem mais fácil. Ok. Qualquer dúvida é só falar. Usar a fórmula é bem mais fácil, né? Mas o entendimento fica mais claro aqui. Lógico que tem situações em que se eu for usar a fórmula vai ficar mais complicado. Mas para uma situação bem simples, onde ele queria saber a quantidade de calor necessária para fornecer a 10 gramas de água e a consequência disso tudo fosse alterar a temperatura a 10 graus Celsius, tá? Eu obtive 100 calorias. Se eu usar a fórmula é mais fácil, né? 10 é a massa, 1 é o calor específico e 10 é... Se fosse gelo, né? Mudaria água ainda, mas mudaria o calor específico, tá? Porque o calor específico ele muda de acordo com a fase, né? Com o estado físico do material. Beleza? Tranquilos? Então isso aqui seria calor específico, tá? Bem, calor latente, que é o que Augusto chegou até a perguntar antes que eu começasse a falar sobre isso aqui, ele está relacionado à mudança de fase. Então, esse aqui é um calor que está relacionado com mudança de temperatura. Tá ok? Agora, quem está relacionado com mudança de fase, tá? É o calor latente. Vamos lá no calor latente. O que seria esse calor latente, então? Tá? Então, para ficar bonitinho aqui, vamos falar sobre calor latente. Calor latente, tá?
está relacionado com o calor necessário, ok? Para mudança de fase, tá? Então isso aqui está relacionado a mudança de fase, né? Mudança de estado físico, né? Beleza? Então mudança de estado físico, que é a mesma coisa. Então tá aí, mudança de estado físico. E o outro, que era calor específico, estava relacionado com mudança de temperatura. Eu vou comparar os dois, tá? Não preocupa não que eu vou comparar os dois, tá? Esse calor aqui, quando eu falo, por exemplo, vou pegar um exemplo da água, né, para variar, né? A gente sempre fala só da água. Eu vou considerar que a água vai sofrer a seguinte mudança de estado físico. Vai sair do sólido, né? Vou imaginar uma pedra de gelo, vai receber, obviamente, uma quantidade de energia, e a consequência disso vai ser água líquida, e nada se cria, nada se perde, essa energia está aqui dentro da água, tá ok? Bem, nessa mudança de estado físico da água, já é tabelado, você não tem que preocupar com isso, vai vir no seu enunciado, são necessárias 80 calorias para cada 1 grama sofrer essa variação. Então, aqui é o seguinte, tá? Eu preciso, se eu pegar 1 grama de gelo, fornecer 80 calorias para esse 1 grama, qual vai ser a consequência? 1 grama de H2O, de água, tá? Com mais energia, obviamente, tá? Só que na fase líquida, ok? Então é isso que significa, são 80 calorias, né, para cada 1 grama mudar de fase, tá? Se eu estivesse falando aqui qual foi a mudança de fase aqui? Aqui foi fusão, né? Aqui foi fusão, tá? Foi a fusão. Se eu falar de vaporização ou ebulição, né? Se eu falar de vaporização, eu tenho água ainda líquida, ela vai ter que absorver uma certa quantidade de energia para passar para vapor. Aí já muda um pouco de figura. Qual é essa quantidade também tabelada que você não precisa preocupar, né? Já é um pouquinho diferente, né? Uma coisa é você pegar um sólido, a água sólida, o gelo e derreter. Outra coisa é você pegar a água líquida e fazer com que ela vire vapor. A questão de virar vapor que é mais difícil. Vapor tem muita energia cinética. A variação de energia cinética que você está propondo aqui, né, a velocidade com que essas moléculas vão passar, né, a oscilar, velocidade, é bem superior às outras fases, que é sólida e líquida. Então você está falando de uma quantidade bem grandinha de energia aqui, tá? E essa quantidade de energia, ela já muda bastante, é de 540 calorias para cada 1 grama. 540 calorias que eu tenho que fornecer para 1 grama mudar de fase. Que fase? Não é qualquer fase, né? Que fase? Ebulição, né? Vaporização. Então, serão, né, 1 grama de água mais 540 calorias, aí eu consigo obter 1 grama de vapor. Não é pouca energia não, tá? Eu estou falando de uma quantidade grande. Olha só, se eu for comparar aqui, né, para derreter o gelo é uma coisa, agora para pegar essa mesma quantidade de água e fazer com que ela chegue e evapore é bem diferente, tá? Então é isso que nós chamamos de calor latente, tá? Aí vem uma coisa, como se nada, né? Tudo em física é interessante, lógico. Aí vem uma coisa muito interessante que é o seguinte:
Como que isso acontece então? Veja bem. Bem, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou cortar aqui, tá? A aulinha de hoje. E vou dar sequência nesse assunto aí mesmo, tá? Na próxima parte, ok? Então, até mais.